Olá pessoal, muito boa noite. Hoje, dia 13 de março de 2016, começa mais um estudo de domingo. Hoje um dia todo especial, muita coisa para acontecer no nosso mercado a partir deste final de semana. E desde já deixo uma boa noite a todos os presentes e também ao meu amigo Aliakin Pereira de Sá. Muito boa noite, Aliakin. Muito boa noite, André. Muito boa noite a todos aí que nos acompanham no Estúdio Domingo. Poxa, prazer imenso estar aqui e para falar um pouco desse mercado que se manteve bastante neutro, como você comentou na chamada do Estúdio Domingo, né, André? Na verdade, não faltou volatilidade na semana que se passou, né? A gente teve aí para o mercado intraday muitas oportunidades. Nós tivemos, num primeiro momento, o mercado tentando romper resistência, depois tentando romper suporte, e aí foi entre suporte e resistência durante toda a semana e terminamos perto da resistência, que é a região de 50 mil pontos. Na verdade, isso, de certa forma, foi um descanso do movimento anterior, né? A gente teve, há 2 semanas atrás, uma alta no Ibovespa de quase, aliás, superior a 18%, uma coisa muito difícil de ser encontrada aí no gráfico semanal. Procurei bastante exatamente essa condição, então uma condição realmente que há muito tempo a gente não via no nosso mercado. E era natural que a gente viesse ou para uma correção dessa perna de alta toda, ou para uma lateralização no topo, né? Foi por isso que na semana passada, eu achando que esse movimento não teria continuidade e que era muito arriscado fazer operações no gráfico diário, né? De ativos que estavam muito afastados das médias móveis, eu achei por bem aí não fazer nenhuma indicação e acabou que por isso não tem nada para prestar conta, perfeito? A gente ainda teve na semana passada, né, alguns ativos que conseguiram continuar performando bem. Por exemplo, é o caso de BBAS, que subiu durante toda a semana, e ativos que vieram para uma forte correção, que é o caso, por exemplo, de Vale 5. A Vale, ela teve uma correção bem forte na semana passada, mas a grande maioria dos papéis ficaram lateralizadas no topo. Esse é um bom sinal, né? A gente costuma falar uma coisa bem simples, que lateralização no topo tem uma probabilidade maior de romper para cima, da mesma forma que uma lateralização no fundo tem uma probabilidade maior de romper para baixo, né? E como a análise técnica não é arte de prever futuro, e sim de saber medir as probabilidades, neste momento a gente entende que a probabilidade maior é de termos o rompimento dessa resistência e, portanto, termos também no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos, mais uma perna de alta. Então, o meu viés para a semana que se inicia é exatamente esse. E só para falar uma coisa importante para vocês, né? Eu costumo falar bastante, tanto no Estúdio Domingo quanto nos programas que a gente faz toda semana na Infomoney TV, às 9 da manhã. A gente tem um programa chamado Bom Dia Mercado. Eu falo muito do cenário externo, né? Mas eu acho que nas próximas semanas, principalmente nessa próxima semana, isso vai ficar um pouco ofuscado, né? Os nossos problemas e, de certa forma, até algumas soluções que pintam agora para os problemas internos, né, vão ser aí o grande destaque. E nesse final de semana a gente teve dois grandes desses destaques, que primeiro foi no sábado a convenção do PMDB, que de certa forma trouxe uma notícia já esperada, né? O PMDB ainda não se resolveu, mas deu um passo a mais, né, para romper de vez com o governo. E hoje nós tivemos a manifestação nas principais cidades brasileiras, nas capitais em principais cidades, que trouxe um público para a rua bem maior do que os públicos das manifestações anteriores, o que, de certa forma, né, acho que também já era o esperado, né, essa grande adesão, justamente porque nos últimos momentos você tem uma complicação grande de envolvimento de mais gente aí de grande expressão na política brasileira, em operações como em problemas, né, metido em problemas como as da Operação Lava Jato. Então, por mais que eu acho que boa parte disso já esteja precificado, né, e voltando aos gráficos, eu imagino que a gente ainda tem para essa semana boas possibilidades. Eu queria então, aliás, que antes de qualquer coisa, começar mostrando o gráfico semanal do Ibovespa, né, que é um gráfico que
chama bastante atenção, né? Então, mais uma vez, a gente teve uma vinda aqui nessa região onde passa essa linha, que a gente mostrou para vocês, aliás, tem essa linha traçada nesse gráfico há quase 2 anos, né? E a partir daí uma forte subida, né? Uma forte subida que não deu muita chance para quem gosta aí de uma compra bonita no gráfico diário, justamente porque ela veio sem teste de fundo, como aconteceu também aqui em 2013, quando o mercado subiu com muita força sem o teste de fundo. Mas teve pelo menos essa correção aqui que serviu para a gente aí entrar nas compras, tá? Em 2011, perdoe, também teve um teste de fundo, que foi uma onda 3 maravilhosa e também a gente pôde aproveitar. Dessa vez o mercado subiu reto, né? Quando a gente vem para o gráfico diário, que a gente percebe isso. Teve uma pequena parada aqui nesse ponto, mas quando o mercado ainda não tinha uma definição tão grande aí de tendência ou de reversão de tendência, nem a maioria dos ativos sequer estava acima das médias, né? Mas enfim, agora, vindo para um pouco do que eu falei, né, a gente teve, tanto na sexta-feira, quanto na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, o mercado batendo nessa região de 50 mil pontos e tendo dificuldade para ultrapassar essa região. É natural, né? Aqui a gente também teve essa dificuldade e quando a gente volta no gráfico, a gente percebe que em vários momentos de mercado, como aqui em 2015, como aqui no começo de 2015, ou como aqui no final de 2014, e se a gente voltar mais, a gente vai achar essa região aí, como aqui, ó, né, entre 2013 e 2014, onde fizemos aqui uma espécie de cabeça-ombro invertido, serviu nessa região como suporte, ou seja, só para não precisar voltar mais, a gente já voltou até 2013 no gráfico diário. A gente já percebe, né, com muita clareza, que essa região de 50 mil pontos funciona tanto como suporte quanto como resistência, perfeito? Então, neste momento funcionando como resistência e também na resistência a maioria dos papéis que a gente separou aqui para vocês, perfeito? Porém, eu acredito que se tivermos o rompimento dessa resistência, muitas oportunidades vão surgir e mesmo os ativos que nesse momento aí estão afastados das médias, com essa lateralização dessa semana, criou alguma condição de compra, né? Então, quando você tem o rompimento dessa região, você tem ainda alguns pontos gráficos que podem servir como resistência, como, por exemplo, a região de 51 mil pontos, depois a região de 53, de 54. Porém, eu acho que uma probabilidade de uma alta final aqui para os 56 mil pontos. E aí eu estou falando de probabilidade, pessoal. Não venha depois falar que eu falei que o mercado vai a 56 mil pontos, porque infelizmente eu não nasci com esse dom de dizer para onde o mercado vai. E nem nenhum analista técnico eu conheço, né? A gente está aqui sempre para falar de probabilidade, perfeito? O ideal, na minha opinião, seria uma correção até as médias móveis para que a gente tivesse uma condição que a gente consegue enxergar com muito mais facilidade, que é uma condição de mercado em onda 3 para cima, porém, eu não acho provável isso acontecer, né? Depois que a gente passou uma semana, e aí eu estou trazendo aqui a coisa para o gráfico de 60 minutos para mostrar para vocês, depois que a gente passou durante toda essa semana consolidando no topo, eu passei a acreditar neste rompimento de consolidação e quem sabe aí na repetição de uma perna tão forte quanto essa aí para cima, para que a gente tenha aí um bom desempenho nas nossas operações, perfeito? Então, o meu foco essa semana, até porque não tem ação para vender, né? A única ação que eu achei aí que pode dar um início para uma venda foi Braskem, mas mesmo assim resolvi não indicá-la, tá? O foco nessa semana são em operações de compra. Eu acredito o seguinte, né? A gente não dormiu tão perto dessa resistência, né? Que é exatamente os 50 mil pontos. A gente está a quase 1% dela, né? Então, o que eu desejo é que se o mercado, por acaso, subir e rompê-la, ele não volte, né? Porque isso faria a gente estopar uma ou duas ou três operações que forem iniciadas, né? Então, o que precisa acontecer é o rompimento desse negócio, e pode até ter uma correção no meio do caminho, mas uma correção que, no máximo, né, venha até esse ponto aqui quando for rompida, para que a gente tenha aí uma boa operação, né? O que não pode acontecer é o rompimento dessa região e depois o mercado entrar em correção, porque senão provavelmente as operações que serão iniciadas vai acabar em stop. Mas como já teve tempo suficiente para o mercado bater nessa região e consolidar, e tentar cair e não conseguir,
eu espero que realmente, a partir daqui, o movimento que a gente tem é um movimento de mais subida de mercado, perfeito? Bom, então, quando você acredita que o cenário mais provável é um cenário de alta no mercado, você começa a procurar quais são os ativos que podem acompanhar muito bem essa alta, né? E aí eu tenho um comentário a fazer. Muitas das perguntas que eu tenho respondido na última semana, ou nas últimas 2 semanas, é sobre compra em dólar, é sobre compra em Fibre, é sobre compra em Embraer, é sobre compra em Susb, é sobre compra em Klabin, é sobre compra em ações que não têm tendência de alta. E eu, de certa forma, fico preocupado, né, porque que no momento ímpar de mercado, com o mercado explodindo para cima, tanta gente quer comprar ativos que estão em tendência de baixa, mesmo com toda essa alta de mercado, e acho que consigo encontrar uma explicação olhando para fora do mercado, né? Quando a gente vê algo que tem o preço mais baixo do que no mês anterior, a gente acha que está barato, ou que chegou ao momento de comprar. Isso funciona na hora que você vai comprar uma televisão, um carro, um imóvel, né? Eu vejo muita gente falando que vai comprar um imóvel agora, que está mais barato do que estava em 2013, enfim, as condições de financiamento não são tão boas, mas você consegue um bom desconto na hora de fechar a aquisição do imóvel, enfim. Só que esse conceito não pode ter, você não consegue trazer para o mercado de ações e ter sucesso, porque ativo que está com preço em queda é um ativo em tendência de baixa, não é um ativo que está barato, né? A gente tem vários exemplos aí para dar. Uzi Minas é um deles, né? Uzi Minas, na última semana, subiu 100%. E mesmo assim, ela está valendo 97% a menos do que valia alguns anos atrás, né? Quem comprou Uzi Minas quando ela já tinha caído 50%, está perdendo quase todo o seu capital. E foi assim com Uzi Minas, foi assim com uma série de ativos que a gente pode citar aqui 20 sem nenhum problema. E o pior dos casos foi com a OGX, né, que perdeu 99,99% de valor, uma ação que valia mais de R$20, vale agora 3 centavos. E em algum momento, se alguém achou que estava barato e comprou, e principalmente se comprou usando esse conceito, é porque não tem experiência, portanto não usou o stop, tá enrolado. A última vez que eu falei sobre isso, eu falei sobre Pecar, quando ela reverteu tendência e começou a cair. Ela valia naquele momento cerca de R$90, foi parar em 30 e poucos. Então, muito cuidado com esse conceito. O mercado está em alta? O mercado está em alta. Tem um monte de coisa subindo pra caramba? Tem um monte de coisa subindo pra caramba. Então, vamos procurar essas ações que estão em alta, que estão subindo pra caramba, que têm aí boas condições de compra, e, por enquanto, esquece essas ações que têm condição de venda, né? Senão a gente vai perder um tempo bom analisando para comprar ativos que, nesse momento, não têm essa boa condição de compra. Perfeito? Bom, quais são as ações, então, que eu separei para compra? Vamos começar aqui olhando a primeira, que é exatamente Cosan. Epa, tem alguma coisa errada aqui que eu fiz. Vamos lá, deixa a Cosan, a minha marcação aqui, olha, aqui, ó, é a última call de compra que eu dei em Cosan, foi aqui, né? É por isso que tá errado, mas eu vou refazer a marcação com vocês aqui. Que foi bem ruim, né, André? Foi muito bom, né? Aliás, eu, na terça-feira passada, né, no domingo passado eu falei, ó, não vou indicar nada para compra, mas vou fazer um review aí daquilo que a gente disse aqui na terça-feira, né? E aí na terça-feira eu indiquei Light 3 para o pessoal comprar, dentre outras aí, LIGT3, né? Que foi aí uma operação belíssima, né? Olha que subida bonita, né? A gente teve CEMIG 4 também, que a gente tinha dado compra no rompimento de 6,39, e aí no gráfico de 60 minutos a gente pegou também essa rompimento dessa consolidação em 7,26, se não me engano era o topo, a compra era 7,27. Mas enfim, vamos aqui para Cosan marcar os pontos corretos com ela aqui. O que eu enxerguei? Cosan rompendo aí, ou muito próximo de romper, uma resistência aqui no gráfico de 60 minutos. Então, mesmo afastado da média, e por ela já ter tido aí uma consolidação no gráfico diário, eu resolvi falar em compra de Cosan, tá? Então, o ponto para ela é o rompimento aí da máxima de quinta-feira, que está aqui nessa região de 29,37, com fundo, com stop, né, abaixo do fundo de um dia anterior, quando ela deixou um fundo aqui no gráfico de 60 minutos, tá? Então, a primeira a falar de compra, justamente pensando nesse rompimento do topo anterior, que é um topo de gráfico diário, tá ok? É exatamente Cosan, a gente vai comprar no rompimento de 29,37, com alvo em R$ 34,15 e um stop abaixo de R$ 27,77.
Então é o primeiro call de compra para a semana, para o estudo de domingo, que a gente vai prestar conta domingo que vem. Segundo ativo, também é um ativo que na terça-feira passada eu falei dele para compra, ele andou, a gente ia comprar rompimento de R$48, só que ele não andou tanto, né? Então dá para a gente aí voltar a ficar animado com ele. Então, rompendo essa região, que foi a máxima de sexta-feira, 48,55, mais uma vez eu vou indicar compra no ativo, o stop está abaixo de 45,84 e o alvo aqui em 56,71. Deixa eu explicar aqui, tem muita gente hoje online, né, quase 1.500 pessoas. Esse aqui, pessoal, essa linha preta é o ponto que, se rompido, a gente vai dar início para uma operação, tá? André, precisa esperar fechar o candle? Não, não precisa esperar fechar nada, tá certo? Rompeu, a gente compra. A única variável que eu gosto de observar é o seguinte: qualquer call de compra meu vale a partir das 11 da manhã, tá? Eu não acredito no swing trade feito no começo do dia, tá? O começo do dia deixa para os amadores, né? Os amadores vão lá, fazem as suas extorsões, e aí 10h30, a partir de agora, né, 10h30 vai abrir o Dow Jones, e aí a partir daí a distorção é desfeita e a gente consegue entrar nas nossas operações. André, mas as operações day trade nesse início de manhã não são boas? São ótimas, né? Eu adoro quando o amador está com medo e faz alguma besteira e a gente se aproveita aí do que o amador faz para ganhar dinheiro. É muito bom. Para quem é trader aí tem que aproveitar bastante esse início de dia. Mas para operação de swing trade, qualquer call só depois das 11. Então, depois das 11, se o preço rompeu e tiver acima de 48,55, a gente compra. Se tiver abaixo desse ponto, mesmo que tenha rompido antes, a gente não vai pensar em comprar, justamente porque essa informação que a gente tem até as 11 não tem nenhuma validade para a gente, perfeito? Bom, se a gente entrou na operação e o preço começar a cair, aqui, 45,84 é o ponto que a gente admite que errou a operação, tá? Infelizmente, isso vai acontecer comigo, que sou analista, com vocês que são traders, isso acontece com todo mundo, ou seja, como a gente infelizmente não tem a capacidade de prever o futuro e acertar 100% das nossas operações, a gente precisa perder pouco quando der errado, tá? Então aqui é o ponto em que a gente admite, olha, eu achei que ia subir, mas errei, a ação caiu e eu preciso cair fora, perfeito? E 56,71, que é essa linha verde, é o ponto em que a gente pode sair da operação porque ela chegou no alvo, tá? Então, sempre quando eu fizer uma recomendação, a gente tem ponto de entrada, ponto de saída se der errado e ponto de saída se der certo, perfeito? Então, está explicado aí exatamente por que essas marcações no gráfico, espero que todo mundo tenha entendido. Bom, terceiro ativo para compra é Brasfoods. Olha só, é um dos poucos ativos, e esse estava em tendência de baixa até muito pouco tempo, por isso que a gente ainda não falou de compra nela nos últimos momentos, mas falamos de venda, né? Ela teve aí uma boa queda nos últimos momentos, mas ela parece estar revertendo tendência. Eu vou colocar aí o indicador, que é o difusor de fluxo, que é um indicador que a gente usa justamente quando a gente tem alguma, deixa eu colocar aqui gráfico diário, uma possibilidade de reversão de tendência, e quando ele está cruzado para cima, isso dá para a gente aí a liberação para comprar, né? Então, olha o que eu tenho aqui na Brasfoods. Eu tenho o preço tentando fazer uma reversão de tendência e a linha vermelha em cima da linha laranja, em cima da linha preta, dizendo, olha só, pessoal, está liberado para comprar, tá ok? Então o fluxo aqui também é de compra, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo, perfeito? Então, Brasfoods acima dos R$ 54,16, a gente vai pensar em compra com stop abaixo de 50,86 e um alvo aqui em 64,08. Deixa eu avisar para o pessoal, eu vou começar fazendo, como sempre, aí as minhas recomendações. Depois eu vou pedir para o Aliakin dar uma olhada no índice, no dólar, nos gráficos de período mais curto, tipo 60 minutos, e a partir daí eu vou atender os pedidos de vocês, tá? Então fica tranquilo que daqui a pouco a gente já vai atender o pedido de todo mundo. Bom, Aliakin, a melhor operação que a gente fez no ano foi uma operação em BBDC4, e eu vou te explicar por que ela foi tão boa, né? A gente deu essa operação de compra no rompimento de R$20 e uma semana e meia depois ela chegou no alvo, né? O alvo era R$ 23,80. Quando a gente saiu dessa operação, né, aquela sensação de missão cumprida, mas a gente ficou com um gosto de cabo de guarda-chuva na boca, porque no mesmo dia ela já subiu mais 2%,
e depois ela subiu no outro dia e fechou subindo 13% lá acima do nosso preço de saída. E essa semana, eu acho que se o mercado voltar a cair, os bancos vão corrigir com muita força. Mas se ele continuar a subir, e como eu acredito mais nessa probabilidade, né, eu não queria ficar de fora de um banco, né? Então eu olhei Tube, olhei BBAS, olhei BBDC, quero de novo embarcar em BBDC, até acredito que por conta aí da operação boa que a gente fez, no rompimento aí então de 27,01, eu acho que tem uma boa possibilidade para a gente, o alvo em R$ 31,56 e o stop abaixo de R$ 50,49, perfeito? Vamos lá, depois disso tem a próxima, que é exatamente Cosan, também é uma que está rompendo um topo importante no gráfico de... essa aqui eu já falei, esquece. Eu estou repetindo aqui a operação, agora entendi o que aconteceu. Eu deixei 2 vezes a Cosan aqui e deve ter ficado faltando alguma. Depois vou até ver aqui, a BBDC está aqui, Brasfood está aqui, Cosan. Então esquece aqui a Cosan que a gente já falou. Próxima é Detex 3, também é uma que não deu oportunidade bonita de compra no gráfico diário, porque subiu com muita rapidez, mas rompeu o topo anterior e está consolidando aqui há bastante tempo, tá? Então ela está longe desse ponto que eu considero bom. Se a gente tiver aí uma alta na segunda-feira que for frustrada depois, ela não vai dar start para a gente. Se romper 7,60, a gente vai comprar com stop abaixo de R$ 7,06 e um alvo aqui em R$ 9,20, perfeito? Então, Detex também é uma muitíssimo interessante que a gente espera poder aproveitar bastante. Depois disso, a gente tem Eco Rodovias, que é o próximo ativo. Essa aqui sim deu uma possibilidade de compra no gráfico diário, só que o difusor não tinha cruzado, porém, consolida também há mais de uma semana e eu acredito bastante aí numa possibilidade de compra bonita, tá? No rompimento aqui de 5,75, tá? Então, acima desse ponto, a gente compra Eco Rodovias, stop abaixo de 5,28 e uma alva aqui em R$ 7,15, perfeito? Ufa, vamos lá para mais uma, Elet 6, a segunda do setor, eu gosto bastante. A gente fez uma belíssima operação em Elet 6, que foi a gente fez 2 operações Elet 6 no ano passado, essa subida e essa subida. Eu comprei aqui, ó, né? E ela chegou no alvo da operação nesse dia. Ela bateu no alvo, subiu mais uns 15 centavos e depois voltou com bastante força, né? É aquela sensação de ter saído no topo, né? O que dá pra gente algumas vezes aí a sensação de que a gente consegue prever o futuro, mas na verdade não consegue nada, né? Quando a gente acerta isso, a gente deu foi sorte, né? E isso é bom que todo mundo entenda para não achar que tem essa capacidade. Mas vamos lá. Então, Elet 6 de novo naquele ponto em que a gente foi muito feliz, né, que é o ponto aí onde a gente saiu da operação da última vez, e eu acredito que se ela romper esse topo, pode dar uma belíssima operação no rompimento de 11,41, o alvo aqui é R$ 13,53, com stop abaixo de R$ 10,70. Depois, um ativo que eu quero muito comprá-lo, tá? Eu quero muito acertar uma operação no ativo. Eu estou seguindo ele já há algum tempo, a gente já fez uma ou outra operação. Acho que ainda tem um belo alvo para cima, até mais do que 5,67, e, portanto, aí, mais uma semana eu vou indicá-lo, tá? Então, no rompimento de 4,87, a gente vai comprar Even 3, o stop está abaixo de 4,60 e um alvo aqui em R$ 5,67, perfeito? Então é o penúltimo ativo da semana para compra. Depois tem o GPA3, vamos lá, o GPA3, a gente tem aí também um ativo que até tem uma volatilidade pequena, os riscos são menores, eu achei interessante colocar ele, mesmo sabendo que tem uma resistência forte aqui no meio do caminho. Então, no rompimento de 67,43, a gente vai comprar com stop abaixo de 64,96 e 74,84 é o alvo, ok? E para finalizar, o próximo ativo é exatamente Vivit 4, é um ativo que também tem uma resistência aqui nesse ponto, que está sendo rompida, e se isso acontecer, eu quero muito estar comprado, então, acima de 41,82, a gente compra com stop abaixo de 39,98, e o alvo aqui em R$ 47,33, perfeito? Bom, vamos lá. Como a gente já falou, né, nenhum analista técnico, nem eu, nem ninguém tem o poder de prever o futuro. Se o mercado subir,
são essas aí as ações que eu achei mais interessante para comprar. E é claro, se o mercado cair, corrigir, a gente vai ficar de mão abanando, tá certo? Vai perder talvez uma boa oportunidade de venda, mas não vai perder dinheiro, né? O que eu não gosto é exatamente aí de perder dinheiro, é isso que é ruim, né? Quando a gente só perde a oportunidade, tá tudo certo, tá? Eu tô vendo aí gente falar que analista, quando a bolsa subiu, os analistas para esperar, agora estão falando para comprar, corra deles, né? Então, se achar que deve correr, não tem problema, tá ok? Mas nesses rompimentos que vocês estão vendo aí, fiquem pelo menos de olho, né? Eu acho que aí podem sair daí boas operações, tá ok? Vamos lá, Aliakin, eu queria que você falasse um pouco aí tanto do mini contrato, aliás, mini contrato não, né, dos contratos de índice quanto dos contratos de dólar, tá? Legal, André, vamos lá, aliás, pessoal. Enquanto isso, eu vou pedir para o pessoal para colocar papéis para analisar, mas não coloca só o ticker do papel, tá? Coloca se você está comprado, vendido, se quer comprar ou vender, tá? E já adiantando, muito obrigado pela presença aí, bateu quase 1.600 pessoas online pelo YouTube, agradeço muito a presença de todos e pela confiança aí no que a gente tem para falar. Um abraço, gente. Diga aí, Aliakin. Legal, André, vamos lá, pessoal. Bom, eu vou começar falando do dólar, tá, pessoal? E vou tomar a liberdade de colocar ele rapidamente aqui no gráfico diário. Mesmo tendo um histórico mais curto, o WDOJ16, ou até mesmo se a gente olhar pelo WDOFUT, e traçar o que ele conseguiu formar como um pivô de baixa no gráfico diário, a gente consegue entender que ele, além de ter passado para a tendência de baixa, além de ter conseguido romper as duas médias móveis exponenciais de 17 e 72 períodos, ele também conseguiu buscar as principais amplitudes de 100, 127 e 161,8% do movimento aqui projetado na escala de Fibonacci como amplitude, e a próxima amplitude que eu acompanho seria a amplitude de 200% na casa de 3.508. Então, como a gente está vivendo uma situação bastante distorcida, eu queria reforçar que enquanto o intraday se manter vendido e a gente se manter, olha o detalhe do que eu estou falando aí, tá, pessoal? Se manter abaixo de 3.628, 3.630, ele pode distorcer um pouco mais ainda, continuar a queda, para buscar essa amplitude, esse alvo de 3.508, 3.510. Eu sei que já está bastante distorcido, mas a gente não deve duvidar dos preços. Voltando para o gráfico de 60 minutos, a gente entende também com muita facilidade que ele se mantém em tendência de baixa, e aqui eu queria fazer um adendo, né? Uma vez que a gente sabe que o diário está em tendência de baixa, o alvo do diário, os 60 minutos, está em tendência de baixa, olhando para esse alvo do diário também, o que poderia trazer aqui uma mudança de comportamento para o dólar? Num primeiro momento, o rompimento dessa linha de tendência que eu vou traçar aqui para vocês, e que passa muito perto da média móvel de 17 períodos, coisa que ele vem respeitando já há bastante tempo, né? Depois que ele assumiu essa condição de baixa, ele tem muita dificuldade para se manter acima da média móvel de 17 períodos. Então, para mudar a minha linha de raciocínio em relação à direção e amplitude que o dólar tem para baixo, ele vai ter que romper para cima, André e demais colegas aí do Estúdio Domingo, 3.650. Eu sei que nós estamos longe disso, com essa volatilidade, fechou a 3.605, mas eu só vejo mudança de comportamento nos 60 minutos para pensar numa correção mais longa e até mesmo afetar ou influenciar o gráfico diário acima dessa linha de tendência, acima dessa média roxa. E aí já agora um pouco mais voltado para os pontos de curtíssimo prazo, no 15 minutos, abrindo próximo do 0 a 0, se a gente não tiver um gap aí para o pregão de amanhã, abaixo de 3.600, enquanto estiver abaixo disso, foco na venda, e acima de 3.618, a possibilidade de trabalhar com trades comprados para buscar a linha de tendência do gráfico de 60, que passa em 3.650 aproximadamente. Então lá seria um ponto interessante de resistência. Qualquer mudança de comportamento no 15 minutos eu vejo acima de 3.618, 3.620. Perfeito, vamos para o índice futuro, o mini índice do nosso querido Ibovespa. Como o André bem mencionou, né, já na chamada do Estúdio Domingo e também na ponderação que fez do Ibovespa no início do Estúdio Domingo, a gente se manteve, né, numa faixa de consolidação que tem aí um spread, uma amplitude em variação percentual considerável, mas não deixa de ser um retângulo.
Então, pegando o maior número de toques desse retângulo, eu concluo que nós temos uma resistência importante em 50.680 pontos, 50.700, sendo rompido e se mantendo acima disso. Temos que tomar cuidado com uma possibilidade de pegadinha aqui, na minha opinião, tá? Não é só romper e voltar a ficar abaixo disso, que pode depois voltar a ficar neutro, ou até mesmo gerar um rompimento falso se entrar um fluxo vendedor, um volume grande vendedor aí, sendo rompido e se mantendo acima disso, André e demais colegas, eu vejo o índice futuro projetando a faixa de 51.200, 51.300 e depois disso 52.270, 280 por lá. Essas são as amplitudes que ele tem para cima. Para baixo, a consolidação tem um ponto importantíssimo de suporte em 48.800, 49 mil pontos. Se a gente romper isso aí, a gente pode olhar no gráfico diário e ver que o preço está distante da média móvel e em relação ao último fundo que nós deixamos aqui, pessoal do estudo de domingo, até o topo que nós formamos, com a influência do intraday se mantendo abaixo de 49, de 48.800, inicia-se um processo de queda, uma tendência de baixa no intraday, e isso faz com que o diário crie um potencial mais claro, mais sólido, mais técnico de correção até as médias e até essas retrações. Retrações em 38,2 na casa de 47.300, de 50% do último ciclo de alta em 46.260 e 618 na faixa de 45.200 pontos. Eu não vou falar do gráfico de 15 minutos do índice, porque, na minha opinião, tanto 15 quanto 60 só entra em tendência, tá certo? Ficando abaixo de 48.800, 49 mil, ou acima de 50.600 pontos, 50.700 pontos para o índice. Espero que tenha ficado claro aí, que esses pontos possam nos ajudar. Vale lembrar, André, que é muito importante demonstrar força e se manter ou abaixo ou acima desses números importantes do índice aí, tá? Perfeito, Aliak, perfeito, muito bom. Deixa eu já começar a responder o pessoal aqui, que tem bastante pergunta. É engraçado que geralmente quando eu termino de fazer, a minha, a minha análise, o número de participantes cai e hoje está se mantendo em 1.500, muito bom. Bom, o Rafael começou pedindo Natura, foi o único aí que não comentou aí sobre se era comprado, vendido, depois disso veio todos os pontos. Natura, primeiro, foi uma recomendação do Estudo Domingo de algumas semanas atrás, de cerca de 3 semanas atrás, ela chegou bem perto do alvo, depois disso passando por uma correção. É muito importante observar, né, que na tendência de alta, esses pontos de média móvel funcionam como suporte da tendência, tá? A gente viu muita coisa ficar longe das médias nos últimos momentos, né? Mas o que é natural é o preço voltando nas médias. Então é nessa região que a gente vai pensar de novo em comprar Natura, só que ela precisa parar de cair, né? Então no gráfico de 60 minutos, e vindo aqui para esse gráfico, deixa eu só carregar para mostrar para vocês. O que a gente tem é exatamente uma... vamos lá, carrega, minha filha. Não acabou ainda não, tá só começando aqui, pronto. Vamos ver. Bom, o que a gente vai ver no gráfico de 60 minutos é que, por enquanto, o Natura ainda está caindo e tudo mais, né? Então, volta a ficar interessante no rompimento aí de, pelo menos, um topo aí no gráfico de 60 minutos. Por exemplo, se romper exatamente essa região aqui, perto dos R$29, né, acima de 29,01, a gente tem a oportunidade de pensar em compra em Natura, né? Enquanto não tem isso, fica realmente bastante complicado, tá? O Robert pediu para dar uma olhada em BVMF para comprar. Olha, Robert, a BVMF é um dos poucos casos que romperam os pontos de resistência, né? A BVMF tinha aí um triângulo muito bonito no gráfico, até do gráfico semanal, né? Ela vinha respeitando tudo isso há muito tempo, né? Só que ela continua a subir. Então, é muito difícil pensar em compra em BVMF nesse momento, porque os riscos, tanto no gráfico diário, também no gráfico de 60, são muito grandes, haja visto que ela se encontra aí com a distância bem grande da média móvel, tá ok? Então, se a gente for imaginar o meio das médias aqui, a gente está falando de uma correção só para pegar fôlego para voltar a subir de 8%, 10%, tá? Então, eu não vejo possibilidade de compra ainda em BVMF, tá ok? Bom,
E deixa eu responder mais uma, o Aliakin, que é exatamente, eu vou até continuar no gráfico de 60 minutos, que é sobre comprar Vale 5. Pois bem, olha o que acontece com Vale 5, tá? A Vale 5, ela já está há algum tempo consolidando e voltou com bastante força no gráfico diário e consolidando nessa região aí de 60 minutos, tá ok? Então, quem está disposto a comprar Vale 5, fique muito, muito atento com essa região de 10,68, 10,70, porque acima desse ponto, eu acho que tem uma boa oportunidade de compra com stop abaixo de 9,92. É muito em cima do que o Rafael Figueiredo falou para vocês, né? Mais cedo aí, enquanto ele estava no programa dele. Ainda não tem um ponto de compra em Vale, mas esse ponto de compra será criado se no gráfico de 60 a gente tiver o rompimento desse topo, tá? Então, muita atenção a essa região de R$10,70. Bom, o pessoal está perguntando como é que eu opero, né? Se eu opero só rompimento, o que acontece? Bom, eu queria que todo mundo entendesse exatamente todas as minhas decisões, por que eu compro, por que eu vendo, enfim. E justamente para sanar esse problema, né, a gente fez um curso, inclusive pela Infomoney TV, que se chamou Se Afastando da Manada, né? Então, quando você vem aqui, digita meu nome, André Moraes, no YouTube, tá ok? Vai aparecer aqui o meu canal, né, é o primeiro canal que vocês vão ver, exatamente esse. Você clicando aqui, você pode inclusive se inscrever, né? Se você clicar aqui em se inscrever, toda vez que eu enviar um vídeo, eu só mando falando sobre bolsa, né? Eu não vou mandar vídeo falando sobre outra coisa, sobre política, sobre novela, sobre religião, fica tranquilo que não vai ter nada disso. Só vai ter vídeo falando sobre bolsa. Você se inscreve aqui, e aí, aqui na capa do meu canal, tem aqui um curso avançado de análise técnica. Se você clicar aqui, você vai ver que eu tenho um vídeo que fala sobre psicologia e aspecto operacional, é um primeiro, e depois tem 4 vídeos falando das minhas estratégias. Então, eu tenho estratégia de correção nas médias, de rompimento, de reversão, um vídeo falando sobre operação com mercado em queda e o último falando sobre gerenciamento de risco. São quase 8 horas de vídeo falando exatamente sobre as minhas estratégias. Portanto, fique à vontade aí, é um curso realmente avançado, onde fala aí tudo que eu uso para fazer minhas operações. O Aliakin, o Vilmar está pedindo para dar uma olhada em Goal, ele está comprado em Goal, e depois o Média, o Média eu já respondi, estava perguntando sobre comprar Vale 5, o Rodrigo quer que está comprado também em Pomo 4, então é Goal comprado e Pomo 4 comprado. Legal, André, vamos lá. Bom, Goal 4 conseguiu reverter a tendência, como grande parte dos ativos conseguiu também. Ela, no primeiro momento, já até esticou, né? Saiu aqui de 1,10, 1,20 para 2,20. Então, uma puxada bem forte. Acho que agora, aí, chegando o stop mais para perto dos níveis de satisfação, a forma de proteger a operação de acordo com... O Aliakin, eu vou sair um minutinho aqui e já volto, tá? Aguenta aí. Só confirma o outro ativo lá, André, que daí eu já emendo com ele de novo, por favor. Goal e Pomo. Tá, Pomo 4, legal. Um segundo. Perfeito. Bom, então, olhando para esse gráfico, uma nova entrada aqui fica realmente muito mais para um critério de tomar as decisões pelos 60 minutos e pelo gráfico de 15 minutos do que pelo diário, né? Mesmo a compra do rompimento de pivô, ela já foi faz bastante tempo, já deu uma bela esticada, então agora o gerenciamento de risco fica bastante comprometido, na minha opinião. É muito mais para gerenciar e para aguardar uma futura oportunidade quando ela configurar um novo ponto pivô. Os alvos dela para cima, usando essa leitura de reversão de tendência com a projeção de Fibonacci, ficaram sendo 1,72 em 100%, 1,88 em 127%, 2,09 em 161,8% da amplitude e, fatalmente, os 2,31. Todos os outros alvos abaixo dos 2,31, ela já atingiu e já superou. Então, o que tem aberto agora é 2,31, e se ela romper isso, quem sabe um 2,68. E, claro, vale lembrar que aqui está comprado no papel de R$2, então é bem interessante deixar uma quantidade de ações aí que fique por um prazo um pouco maior, não por qualidade de empresa, mas sim por oportunidade e operar volatilidade. Tá? Depois, Pomo 4. Pomo 4 foi um dos papéis que eu também, lá na Arena do Investidor, na XP, consegui pegar aqui com o pessoal. A Gol foi uma delas também, né? Então, bem bonita.
A gente comprou esse papel a 2,14 aqui, tá, pessoal? Por conta de um gráfico de 60 minutos que voltou a romper topo e apostando nesse pivô do gráfico diário. Deu muito certo. Acho que esse papel tem uma boa característica assim no gráfico diário, tem uma boa característica também se formando no semanal. Já vou subir no gráfico semanal para a gente fazer as ponderações dele. Bom, fizemos um novo topo. Acredito que esse ponto aqui ele é de bastante relevância, então não posso deixar de salientar ele aqui para vocês, a faixa dos 2,50, 2,60. É muito importante que no curto, médio prazo aqui esse papel se mantenha acima desse nível, e se mantendo acima desse nível, eu consigo ver duas configurações, uma configuração de mais curto prazo, que foi essa que a gente pegou lá na Arena, e uma configuração mais de longo prazo, que eu vou colocar aqui em azul para vocês. A configuração de curto prazo, o preço já atingiu as amplitudes dele aqui, então já tem que ter colocado o lucro parcialmente no bolso e o stop do restante no preço de entrada para não perder mais nessa operação. Observem, já atingiu 100% dessa projeção desse alvo aqui. Caso consiga romper isso aqui, a faixa dos 2,60, próximo alvo 2,77, R$3 e depois 3,20. Essa correção que está tendo em pomo, para quem ficou de fora dela, é uma oportunidade para monitorar uma compra nessa região de 2,30, 2,20, onde tem retrações de Fibonacci, onde tem médias móveis, onde por perto vai estar passando uma linha de tendência de alta, trazendo a expectativa de suporte, e quando conseguir romper o nível de 2,60, eu entendo, na minha opinião, que é até a oportunidade de comprar mais, e obviamente nesse momento subir stop, e acima de 2,60 almejar esses objetivos que eu acabei de estudar e passar para vocês. Não sei se o André já voltou. Já estou de volta aqui. Acredito que já. Então, tentei detalhar bem aqui, André, a condição da Pomo, e acho que com essa correção que ela está fazendo, que ela está passando agora, tem que monitorar para uma futura compra, quem sabe aí. Vamos ver se madura, né? Legal. Bom, então eu vou responder a pergunta do Win. Ele está vendido em Embraer, né? Bom, e teve um monte de pergunta sobre compra em Embraer, aquela história, né? Eu só opero a favor da tendência, tá ok? Eu aprendi ao longo do tempo, deixa eu voltar aqui, que é claro que é possível operar contra a tendência, é claro que é possível você acertar algumas operações contra a tendência, né? Mas é muito difícil, ao longo de 100 operações, você conseguir um resultado positivo operando contra a tendência. Por isso que chegou num determinado momento que eu tive que escolher, né? Como todos sabem, eu sempre conto a minha história, né? Eu me formei engenheiro, trabalhei muito tempo com engenharia, tive um sucesso muito grande, inclusive, trabalhando com engenharia. Num determinado momento, eu resolvi largar tudo que eu fazia para virar, na época, trader, né? Bom, assim prosseguiu minha carreira, por algum motivo qualquer eu me tornei analista, eu sempre gostei muito de falar para o público e foi uma forma que eu encontrei de falar aí com as pessoas que gostavam do que eu falava, enfim, tá? Mas lá no início, quando eu larguei tudo para me tornar trader, né, aliás, antes um pouco de largar tudo, eu estava operando na bolsa, ganhava e perdia, até que em um determinado momento eu percebi que o que me atrapalhava eram as operações contra a tendência. E a partir daí, eu virei um defensor ferrenho da teoria de Down, né, que foi o primeiro que falou sobre esse conceito. Ou seja, a partir daí eu só conseguia acreditar que era possível você ter aí um sucesso como trader se fosse operando a favor da tendência, né? Então, a partir daí, eu realmente risquei do mapa as operações contra a tendência. Portanto, quando a gente olha para esse gráfico de Embraer, né, eu não consigo imaginar uma operação aqui que não seja uma de venda, tá certo? Nem acho que esse é o ponto, né? Embraer está bem distante da média móvel de 17,72, quer dizer, ela pode voltar aqui como correção. Mas a próxima operação aqui, ou a próxima tentativa, né, com certeza vai ser de venda e não de compra, tá? Agora, se você está vendido em Embraer, a minha recomendação é não deixar esse stop tão longo, né? Não dá para ser aqui em cima, acima dos 24,33, já dá para ser aqui no meio do caminho, quem sabe aí acima dos R$23 ou acima dos R$23,50, mas não deixa tão longe mais esse stop, perfeito? Se ela subir e te estopar, busca ela aqui nessa região, porque é a região onde provavelmente vai ter uma próxima oportunidade de venda, perfeito? E tem alguém com nick bem interessantes, que somos todos Bo Williams, né? Para quem não sabe, né, o Bo Williams foi quem ensinou o Igor. Para quem não sabe, o Igor foi quem me ensinou.
Para quem não sabe, o Aliakin aprendeu com o Igor e comigo, né? E para quem não sabe, o Bo aí é de um dos caras que tem a teoria mais interessante que tem no mundo. Então é muito interessante também o seu nick, até porque, com certeza, se você perguntar para mim, para o Igor, que está sempre aqui, para o Aliakin, a nossa resposta vai ser: somos todos Bo Williams também, tá ok? Então vamos lá, você está comprado em Petri 4 e quer saber também sobre CEMIG, aliás, está comprado também em CEMIG. Bom, beleza, olha, a Petro 4, ela já rompeu nos 60 minutos a consolidação que fez, então a gente falou de compra em Petro 4 a partir de 7,80, tá ok? Então, perfeito, tá tudo certo, né? Rompeu a consolidação para cima, acho que o stop pode ser abaixo de 7,30 e desejo sorte aí, tá ok? Você está falando que aprendeu com boa, né? Todos nós aprendemos aqui. E CEMIG 4 comprado, também a mesma coisa, né? Também muito bonita, rompeu a consolidação que era 7,26, já está lá em 7,70, está dando um belo ganho. Eu acredito que você já pode colocar um stop abaixo de 7,08, perfeito? Muito bonita também. Aliakin, eu queria que você desse uma olhada, o Jaime quer comprar ITSA 4, esse quer comprar. E o bicho está comprado em BRAP 4. Então, um para comprar, que é ITSA, e o outro já comprado, BRAP 4. Você pode dar uma olhada? Claro, vamos lá. ITSA e BRAP 4. Bom, a ITSA 4, eu acho que ela foge um pouco da forma que eu utilizo para operar. Aquilo até deu uma operação de rompimento. Falar do passado é a coisa mais fácil que tem, mas é o conceito que eu particularmente uso, né? Quando você consegue encaixar um pivô de 60 dentro de um pivô de diário, aí é a hora de tentar pegar, e aquilo deixou uma oportunidade muito clara de rompimento, especialmente nos 60 minutos, era mais bonito ainda. No diário não era um pivô tão grande, não dava para ter uma expectativa desse porte aqui, mas era lá, na minha opinião, o ponto de compra. Agora que ela está tão esticada aqui, os níveis de risco ficam muito elevados no gráfico diário. Então, o que eu acho que pode ser a solução para encontrar uma nova compra aqui é cair no gráfico de 60 minutos, e essas oportunidades que o preço deixa, tocando a média móvel, ou até mesmo rompendo uma resistência, como é o caso do que ela fez no último pregão, romper essa faixa dos 8,50, 8,48, tentar uma compra com stop aqui nos 60 minutos mais curto, né? Nesse caso aqui, um stop é um pouco abaixo dos R$8, ou aproximadamente 8,10 para ficar bem curtinho aqui. Eu acho que é a versão que tem para tentar comprar Itaúsa. Coloca isso entre aspas aí, tá? O colega aqui que pediu para ver Itaúsa. O ideal, tá certo, para o meu método, para a minha forma de avaliar e principalmente para encontrar um gerenciamento de risco das nossas operações melhor, é realmente esse papel corrigir. E aí a gente depende de tempo e de comportamento de mercado, que é algo que a gente não consegue controlar. Então, realmente acho que só pelos 60 minutos dá para tentar comprar Itaúsa agora. BRAP 4. A BRAP 4 vem mantendo o movimento de topo e fundo ascendente, muito por conta do gráfico de 60 minutos, que lá atrás conseguiu passar para a tendência de alta, fez uma correção nos últimos pregões e chegou aqui no nível de suporte no gráfico diário, que é as médias. E aqui a gente pode até cuidar um pouco a mais aí do aprendizado e mostrar para vocês com uma condição bem objetiva aqui, um ponto que era resistência, aliás, um ponto que era suporte lá atrás, né? Aqui na frente virou resistência, agora junto com as médias móveis está servindo de suporte, o que pode deixar aqui como uma opção de stop mais curto para quem já está posicionado. Chega stop aqui em 4,69 se for uma operação de curto prazo. E alvo para ela para cima, tentar testar os 6,16. Observação para a BRAP 4, ela precisa romper os 6,16 nos próximos dias, nas próximas semanas. Por quê? Porque nós estamos agora num ponto de resistência no gráfico semanal. E vários outros papéis têm uma condição como essa. E ela também está brigando para ver se fica ou não acima dessa LTB no gráfico semanal. Então, se caso o diário chegar a romper, né, o nível de suporte dele, aquela linha de tendência, o ponto que eu mencionei como um ponto para colocar o stop, eu realmente acho que ela pode sofrer um pouco nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, tem que romper realmente para cima, lá no gráfico diário, os 6,15, 6,16 e mostrar volume comprador acima disso para abrir espaço para uma alta maior. Beleza, Kim, beleza.
Deixa eu prosseguir aqui, tem muita coisa para falar ainda, mas eu vou começar com o Carvalho. O Carvalho pediu para ver Ciel 3 para comprar. Legal, deixa eu colocar no gráfico diário, né? A Ciel 3 fez uma onda 3 para baixo, né? Que interessante, né? Que eu me lembro de um operador, de um gestor que comentava sobre Ciel 3, ele tinha a mesma opinião que eu, que esse ponto era um ponto de suporte, mas observando fundamento e tal, não sei o que. Eu fiquei até animado no dia, né? Porque apesar dela estar em queda aqui nesse dia, fechando abaixo do meu ponto, eu sabia que isso aqui seria um ponto bonito de suporte, né? Eu só não imaginei que a partir daí viria essa alta toda de mercado, que ela fosse se recuperar, né? Então a gente pode dizer que essa onda 3 acabou. E agora, este ponto em que se encontra Cielo, Carvalho, é já um ponto de suporte, né? E em pontos de suporte é onde a gente consegue fazer as nossas melhores operações. E aí o que a gente precisa fazer é vir para o mercado de 60 minutos, né, para o gráfico de 60 minutos, e esperar neste gráfico de 60 minutos uma reversão, já que agora ela está abaixo aqui da média móvel, tá? Então qualquer pivô de alta que fizer, ou até mesmo o rompimento desse topo que está em R$ 36, vai dar uma oportunidade aí de compra em Ciel 3, perfeito? O Martins perguntou aqui sobre Mills 3, então vamos lá falar sobre Mills 3. Olha, Mills 3, Martins, você quer comprar, né? É uma que teve uma alta muito forte, assim como vários ativos, mas que vem aí afundando também, perdeu quase todo o valor dela aí nos últimos anos, né? Então ela veio lá dos R$ 34 para perdeu quase mais de 90% de valor, né? Bom, começa agora uma recuperação, rompeu o topo anterior. O problema de comprar é que está longe da média. Então, vem para o gráfico de 60 minutos e espere aí o mercado voltar na média. Voltou na média, tá certo? Encontrou suporte, você vai aí pensar numa compra, tá? Então, aqui tem que ter um pouco de paciência. Pensa em CEMIG 4. Olha como é que foi em CEMIG 4. Subiu, se afastou na média, voltou na média, lateralizou, deu um ponto de compra, tá? Então, pense em MILS 3 como se fosse aí uma CEMIG, ó. Subiu, quem sabe daqui a pouco volta aqui, lateraliza e aí te dá um bom ponto de compra. Então precisa ter nela um pouco de paciência. E cheguei finalmente em CROT 3, porque tem aí uma moção quase aí de apoio a falar de CROT 3, que está todo mundo querendo, todo mundo pedindo, então vamos lá falar dela. No gráfico diário rompeu um triângulo aí na semana anterior ainda, né? E consolida nesse momento. Então, para quem está comprado, olha, o stop está aqui no fundo de 60 minutos, abaixo de 10,85. E para quem quer comprar, o gráfico de 60 minutos também ainda está interessante, mas eu esperaria romper o topo aí de sexta-feira para cima de 11,90. Daí para pensar numa compra em CROT 3, tá ok? Mesmo stop aí abaixo desse fundo, abaixo aí dos R$ 11,85. Perfeitinho? Aliakim, vou pedir para você dar uma olhada aí em JBSS3, comprado, amigos, tá? E também em ELPL4, o Amarildo, o Leox em JBSS3 comprado e o Amarildo também comprado em ELPL4. Legal, André. Aqui na JBSS, eu vejo os R$ 12 sendo um nível bem importante. Na verdade, eu estou até arredondando, né? O ponto com maior número de toques não é exatamente os 12, mas por ser próximo do número 00, padrão psicológico, eu acho que vale a pena olhar com outros olhos aí para os R$ 12. Acho que quem está comprado é de capital importância que o papel consiga fechar acima desses 12, e depois disso, rompendo os 12,50, o papel pode buscar os 12,85, e aí sim, acima dos 12,85, acho que desenvolve um bom movimento de alta para tentar vir mais perto dos 14,40, R$ 14 como alvo. E aqui eu também vejo para baixo os 11,00 e os 10,60 sendo um ponto bem importante de suporte. Se romper isso, até viraria a cabeça para venda, ou seja, não deixaria de estopar abaixo desses níveis. Depois é LPL4. LPL4 também está tentando sair de uma consolidação de um nível que é de capital importância para ela aqui, ó, essa faixa, né, dos R$ 8,50, olha quantos toques a gente teve aqui. Quando rompeu, teve uma apresentação de volatilidade bem grande aqui, porém logo depois voltou a cotar abaixo, e agora mais uma vez estamos cotando acima dos 8,50. Esse papel, enquanto está acima dos 8,50, na minha opinião, tem uma boa expectativa para R$ 10 e para 10,50 no primeiro momento, e acima dos 10,50 aí pode buscar uma projeção muito maior, que vai ser exatamente pegar esse pivô grande que formou aqui
e buscar as amplitudes dele para cima. Até chegar lá nos 10,50, a gente ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, então faz sentido tomar um pouco a mais de cuidado se for uma operação de curto e curtíssimo prazo. O desafio é stop. Stop técnico ele está em 7,20, André. Então o papel está 8,80. O que tem que fazer é procurar um stop de 60 minutos e principalmente para quem está fora querendo entrar, torcer para que ela consolide um pouco aqui, construa um novo ponto pivô, um ponto que dê mais confiança para colocar o stop. Muito. Ah, tá aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu falar aqui de mais duas. O Fred, aliás, o Fred, metade dos quase 1.300 pessoas que estão aqui assistindo, pedindo para ver Uzi Minas. Uzi Minas no gráfico diário, né? E é muito interessante, porque tem gente querendo comprar Uzi Minas, e tem gente querendo vender Uzi Minas, e tem gente querendo estar comprado Uzi Minas, né? Bom, primeiro, em 6 pregões, Uzi Minas valorizou aí, chegou a estar valorizando quase 150%. Então, não dá para pensar em compra agora, né? Ela já subiu, agora os riscos ficaram muito grandes, né? Então, vale a pena você pensar em comprar a partir de uma correção, né? Mesma coisa para quem já está comprado. Parabéns pela operação se comprou aqui embaixo, né? Agora é difícil você manter o stop no fundo, porque o stop está mais de 50% abaixo do preço que está agora. Então, acho que o que a gente pode fazer é procurar no meio do caminho um stop intermediário, focado em gerenciamento de risco, por exemplo, abaixo de 1,90, tá ok? Na pior das hipóteses, abaixo aqui desse 1,65, que é exatamente o fundo anterior, e se está comprado, tá? Se está comprado, se quer comprar, perdoe, é esperar uma correção aqui no meio dessas médias, para que a gente tenha, a partir daí, um risco um pouco menor, tá ok? Bom, tem muita pergunta também em relação em eco-rodovias, é uma que eu separei para compra, tá, pessoal? Já falei sobre ela aqui com vocês, é Core 3, mas vamos falar de novo, né? Para quem está comprado em eco-rodovias, né, eu aconselho a colocar o mesmo stop que a gente sugeriu, né? Eu sugeri um stop aqui abaixo de 5,28 para operação e parabéns pela compra de eco-rodovias, ela acabou de romper uma linha de tendência de longo prazo, uma linha de tendência realmente que vem aí de longa data, né, lá de 2014, e a partir daí é natural que suba, tá? Às vezes com um pouco aí de correção, com um pouco de dor de cabeça, mas é natural que suba. Ela só começou, na minha opinião, aí a escalada dela, tomara que a partir daí ela continue com bastante força, tá ok? Vamos lá, o Thiago pediu para dar uma olhada em Marfrig e em Gol. As duas ele está comprado, aliás, quem consegue ver? Claro, vamos lá, Marfrig e Gol. Marfrig impressionante, né? Porque ela Essa aí acabou. tá enrolada, né? Ela tá bem enrolada mesmo. Aqui tem uma entrada antiga aqui que. Deixa eu tirar isso aqui daqui, não faz sentido mais falar disso aqui, não. Então, assim, tá bem consolidada. Eu acho que pelo menos rompeu 6,80, stop curto para ela em 6,24, 6,23, e acima de 6,80, vamos ver como que ela se comporta para romper ou não o 7,25. Se passar o 7,25, acho que vai-se embora daí. Então, a partir de 6,80 começa a fazer sentido aqui na Marfrig trabalhar comprado e o stop, na minha opinião, em 6,24. Gol 4, essa foi mais uma que a gente conseguiu pegar lá na Arena também, muito bem. Compramos esse papel a R$ 2,15, com todas as ressalvas de qualidade de empresa e tudo mais. E como a bolsa ela é feita de timing, né, André? A entrada que tinha um potencial maior era aqui, não aqui, obviamente, né? Então é isso que diferencia muito o vencedor no longo prazo daqueles que ainda não encontraram o caminho das pedras, né? Então acho que a Gol já fez uma grande onda para cima, já trouxe os preços para níveis de resistência no semanal e agora ela não pode de forma alguma perder os R$ 3. A perda dos R$ 3 faz com que os 60 minutos, ou seja, o gráfico intraday fique vendido e isso vai fazer com que o gráfico semanal, que teve uma forte onda de alta, passe por um pouco mais de correção. Então, muita atenção com Gol abaixo de R$ 3. Eu acho que ela pode vir para um movimento um pouco mais difícil para quem está comprado, e até para quem é curtíssimo prazo, precisa cogitar um stop abaixo de 300. Acima, ela precisa romper, na minha opinião, 3,81 novamente.
se mantendo acima de 3,81, aí o papel cria potencial para 4,45, e acima de 4,45 a gente vai ter resistências por perto em 4,70, depois disso 4,90, para aí sim, quando romper os 4,90, ganhar bastante espaço para cima. Muito cuidado com os níveis que a Gol está agora, porque ela começa a ficar, na minha opinião, dependendo aqui, André, necessitando de um pouco a mais de tempo para estruturar a próxima onda de subida, que não vai ser de diário e, na minha opinião, vai passar a ser de semanal. Então, quem já está posicionado é uma maravilha, só manter, segura o stop, enfim, dentro da estratégia de curto, curtíssimo prazo, ou médio e longo prazo. E quem está fora é que precisa estruturar realmente um movimento um pouco maior agora, para valer a pena mexer com Gol, na minha opinião. Legal. Bom, só para encerrar, tem uma pergunta aqui sobre CESP, e CESP é uma das que, se eu tivesse visto, eu poderia até ter incluído aí numa das recomendações do estudo de domingo, é que já tinham 2 outros ativos aí do setor. Ela consolida aqui nessa região, né, que tem como suporte aí a média de 72 e como resistência essa região perto de 16,30. Então, acima disso, ela é realmente muito bonita e acredito que pode dar ainda uma belíssima oportunidade, tá? Então, fique atento com essa região, stop abaixo de 15,40, que é onde está a média de 72. Acredito ter na CESP também uma boa oportunidade, perfeito? Bom, eu entendo aí que a gente está vivendo um momento único de mercado, um momento aí de muita volatilidade, e independente de qual que vai ser o rumo da economia, da política no país, quando a gente senta aqui para falar com vocês, a gente tem que ficar focado só no mercado, ok? Então a gente entende que esse é um momento onde muitas oportunidades vão ser criadas, e aproveite todas aquelas que couberem na sua estratégia, todas aquelas que se adequarem à sua estratégia, todas aquelas que derem um risco para vocês pequeno, como é o risco de qualquer boa estratégia, e dessa forma eu tenho certeza que você vai aproveitar as oportunidades certas, que são as oportunidades que cabem dentro da estratégia de vocês. Muito obrigado aí por mais um recorde de audiência, cada vez aqui mais gente nos acompanhando, primeiro acompanhando o Rafael, que é um belíssimo analista e que também, assim como todos que estão aqui na Infomoney TV, fazem a diferença, e deixa aí o meu agradecimento, e se Deus quiser, domingo que vem eu estou de volta aqui para fazer o estudo de domingo. Durante a semana eu estarei fora, né? Eu tenho uma semana complicada aí para resolver alguns problemas pessoais, não estarei participando das atividades normais que eu tenho na Infomoney, também na sala da Arena do Investidor, mas domingo à noite eu estarei aqui de volta, se Deus permitir, para fazer mais um estudo de domingo. Então agradeço a todos pela presença, e se Deus quiser, semana que vem a gente está aqui de volta. Liaquim, obrigado também, companheiro. Boa semana para ti. André, eu que agradeço duplamente aí por poder fazer o estúdio domingo aqui com você, que é meu amigo pessoal aí, que dispensa todo e qualquer comentário, e por ser também o cara que me ensinou, junto com o Igor, tudo que eu sei. Então, obrigado duplamente aí, prazer imenso estar aqui com você sempre, e que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aí e ajudar o pessoal que acompanha o estúdio domingo. Obrigado a todos aí que acompanham o estudo, uma boa semana para todos vocês, bons negócios, forte abraço e vamos que vamos aí. Abraço, André, e obrigado mais uma vez. Obrigado, Liaquim, obrigado a todos, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente, até mais.